Eu estou falando para o Michael, primeiro, pessoal, que é um prazer gigante estar com ele aqui. Eu falei que ele, no meu curso de mestrado, ele é a pessoa que eu mais estudo, porque quando se fala em propósito, ele é o cara hoje em dia. E eu estou dizendo a ele que o nosso objetivo desse call, todos nós aqui, é entender qual que é a razão de se estudar propósito, de ter propósito na vida, e como é que a gente constrói sentido desse momento que a gente está vivendo e da vida em geral. Como é que a gente dá sentido à nossa vida? Thank you, Michael. Okay. Well, thank you everybody for being here. I appreciate the time you're taking. And while some of us may be in our houses for some time now, O Michael está dizendo other folks are out there. Pardon me. Yeah, other folks are out there serving those who are in need. Ele tá dizendo que ele está muito feliz em estar aqui. Muito obrigado por a gente ter convidado ele para participar aqui. E agradecendo a todos por estando em casa, a maioria, né, por estarem parando esse tempo para ouvi-lo. I know that in all of our own ways, we each want to find that part of ourselves that we can give towards helping others who are going through this difficult time as well. E ele sabe que todos nós estamos procurando o nosso jeito de nos doar, de fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, a todos que estão precisando de ajuda nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. And in a time when we need technical skill, medical skill, ability to help people heal, someone like me who works with ideas. Nesse momento que a gente está precisando, né, de conhecimentos técnicos, conhecimentos médicos, conhecimento para que a gente ajude as pessoas a se curarem, uma pessoa como ele, que lida com ideias, might want to help, but if no one listens and no one participates and no one finds ways to make the ideas that we talk about helpful, then it's like I don't exist. Ele está dizendo que, como ele trabalha com ideias, né, se as pessoas não estiverem dispostas a ouvi-lo, a participar, a estar presente, a entender esses conceitos que ele traz, ele não vai conseguir ajudar e fazer muita coisa. So thank you to everyone who's on this webinar today, because this is how we try to make a difference when all we do with our lives is think. Então ele está agradecendo demais, imensamente a todos aqui, porque a presença de vocês aqui permite que ele faça a diferença, que ele faça a parte dele para tentar contribuir desse momento duro, difícil que a gente está vivendo. Yeah, so one of the big pieces of my career lately is trying to find ways to turn meaning into tools. Dos principais desafios da carreira dele ultimamente é tentar encontrar maneiras de trabalhar de transformar essa ideia de sentido e propósito em ferramentas. I'll be posting some blog entries and resources through Psychology Today and LinkedIn, and also have another resource. Ele tem postado vários blogs, vários artigos na Psicologia de hoje e no LinkedIn sobre esse assunto. The final resource that I have ready to go, I think I emailed properly to you, Henrique. Yes. Ele está dizendo que ele já me mandou um e-mail com o último artigo científico que ele está pesquisando. The intent of that resource is to be a practical plan for building life change and resilience. E o objetivo dessa pesquisa é exatamente criar formas práticas de você construir, encontrar esse sentido e também construir resiliência. And so it's unfortunately in English. I know a very small amount of Spanish, a little bit more French, and one word or three words in Portuguese. So ele falou que infelizmente por enquanto é em inglês, ele fala um pouquinho de espanhol, um pouquinho melhor em francês. Em português ele fala 2 ou 3 palavras. Obrigado, bom dia. Obrigado e bom dia. So there may be work ahead to turn that resource into something all of you can use, but you're free to use and share and adapt it as you need. Ele falou que ainda tem algumas pesquisas, alguns estudos a serem feitos para que essa pesquisa dele se torne algo prático mesmo, mas que a gente está liberado para usar. E inclusive eu vou falar com ele aqui agora, vou traduzir de volta para ele. Eu já estou trabalhando na tradução livre, não é uma tradução científica, uma tradução livre desse material para a gente poder apresentar para as pessoas no Brasil.
Just letting them know, Michael, that I got your email, and I'm hoping to talk to you about how we can maybe translate and make it available to Portuguese as soon as possible as well. Yeah. Okay. Yep. For sure. So today is not necessarily just about meaning. I'll say a few words about that, but today is really about post-traumatic growth and stress-related growth. Hoje ele está dizendo que não vai ser um assunto 100% baseado em sentido e propósito, ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele quer falar mais sobre resiliência e principalmente crescimento pós-traumático. So, first of all, the piece I'll say about meaning is that, sorry, that's my son, we're all at home here. Tá todo mundo em casa, o filho dele tá batendo ali. So, yeah, now my daughter decided to show up. A filha dele tá aparecendo do lado. Lo cierto en español, pero so I study meaning, and my job is to make it psychologically useful. Ele estuda sentido, estuda propósito, e o objetivo dele, o trabalho dele é transformar esse estudo em algo psicologicamente útil. There's a lot about meaning that is deeply spiritual or philosophical or even religious. Tem muito sobre a ideia de sentido e propósito que é filosófico, é espiritual e até religioso. In my personal opinion, I am no more of an expert in any of that than anyone. Na opinião super humilde dele, ele não é nem um pouco mais especialista nisso do que qualquer um de nós. So my skills really are to try to turn this big idea of meaning into three things that our mind does. Então, o foco dele é tentar transformar essa grande ideia de sentido e propósito in three, say that again, Michael? Three things that our mind does, three functions of the mind. Em três funções da nossa mente. So the first function is to make sense. We tell ourselves a story, we understand the world. A primeira função que o nosso cérebro tem é fazer sentido, construir sentido. Nós nos contamos uma história para a gente compreender o mundo. The second function is to feel a sense of significance and mattering about our life. A próxima função é a gente sentir uma sensação de importância, de ser importante na nossa vida. And the third function is to find goals or dreams that are worth pursuing with our lives. E a terceira função é encontrar objetivos, metas, sonhos que valham a pena a gente seguir e perseguir ao longo da vida. A pandemic, a disease, a virus can interfere with all three of those functions. Uma pandemia, um vírus, esse momento que a gente vive pode interferir com essas três funções. So we want to kind of go back to the basics and look at what is really true about our existence as we live. A gente quer voltar então para o básico, né? E entender o que realmente é verdadeiro na nossa existência na medida em que a gente vive. And I feel that the truth is that there isn't life set in stone. Isn't life, you said? Isn't life is not like a statue. Ok. Então, na visão dele, não existe... A vida não é algo que está escrita na pedra, como uma estátua, uma forma clara, fácil de compreender. Yeah, life is about living, so it's dynamic and it is a process. Então, a vida não é fixa. A vida é viver, ela é dinâmica, é um processo. And so meaning in life is the process of living with meaning as your intention. Então, o sentido da vida é o processo de construir sentido enquanto você vai vivendo. Então, é um processo de viver, né? Você vai colocando intenção na sua vida de forma relacionada ao sentido. And that means we can be living meaningfully whether the world is falling around us or whether everything is as we planned. Então, isso quer dizer que a gente pode viver com essa sensação de sentido e propósito, com o mundo se desmoronando ao nosso redor ou com o mundo estável e normal. So I'm going to start switching over to some slides now, and I see that there are some questions and Gloria raised hand, and I don't know how to do that, so I'm going to focus on the PowerPoint now.
Ele vai mostrar um PowerPoint e tem algumas perguntas que ele perguntou aqui para eu traduzir. Most people got really excited about the idea of you having something written about tools on meaning. So they are asking, is that in your site? Where can I find it? So if I can, I'm going to send to people the English version while I work with the translation, if that's possible. Yes, yes. And it's free to download on a post if you find me on LinkedIn. So I posted the 24 pages or something like that on LinkedIn. Tá. São 24 páginas esse artigo dele, já está no LinkedIn dele, eu também tenho, então quem quiser eu posso mandar. A gente está trabalhando na tradução, tá? Por enquanto vai estar em inglês só. Yeah, in inglês. Okay. Okay, so if I do this right, I'll be able to start this slideshow and it will work? Yep, all working. Bueno, okay. Okay, so the theme is New Earth from Fire, Meaning in Difficult Times. Tá, o tema do que ele vai estar dizendo aqui é como é que a gente constrói sentido em momentos difíceis, uma nova terra, um novo planeta do fogo, vindo do fogo. Uma nova terra vindo do fogo. Yeah, so I think you already can guess what my basic idea is in this case. Eu acho que a gente já deve ter adivinhado qual que é a ideia básica que ele vai trazer nessa apresentação. But I have to provide a little context first in my own way. Mas antes, na forma dele, no seu jeito, ele quer trazer um pouquinho de contexto sobre o que ele vai falar. And at least personally, I find it very helpful to step very, very far back from my own life in looking at where I'm at in the world. Pessoalmente, ele acha que é muito útil você ir bem longe de onde sua vida está para se olhar de uma forma mais ampla. So when I think about human history, I think about how big the world is. Quando ele pensa quando ele pensa na história humana, ele pensa como grande é o mundo. And when I think I apologize, I'm going to remind my children to stay off the internet for a moment. Ele está parando um pouquinho porque ele quer avisar os filhos para não se conectarem na internet, que a internet dele está bem ruinzinha lá hoje. Sorry. So when we look at our lives as a small part of something very big, quando a gente olha para as nossas vidas como uma parte bem pequena de algo muito grande, one of the first things we realize is how small and how fragile we are. Uma das primeiras coisas que a gente percebe é como nós somos pequenos e frágeis. And that can be scary. Times like pandemics make us feel helpless and afraid. Isso pode ser assustador, né? Momentos como esse de pandemia fazem com que a gente se sinta com medo, sem muito o que fazer. But that is actually part of what it means to be human, is to be small. Mas isso é uma parte real do que significa ser humano. Ser humano significa ser pequeno. If you thought about it, someone who lived forever can make every choice as often as she or he wants. Se você parar para pensar, alguém que vive para sempre pode repetir escolhas e fazer as escolhas que ele quiser ao longo da vida. She can make every mistake. She can correct every mistake. She can love everyone or no one forever. Ela pode cometer qualquer tipo de erro, ela pode corrigir todos os erros, ela pode amar todo mundo ou ninguém para sempre. And eventually it would be meaningless to even exist if there was no reward or cost for any decision we made. E eventualmente poderia se tornar absolutamente sem sentido, sem propósito existir, se você não tem nenhum ganho, nenhuma consequência boa ou ruim pelas coisas que você faz. And we often choose to try to make our minds forget about that fact of our lives. E a gente, via de regra, esquece, a gente tende a fazer com que a nossa mente esqueça desse fato real, concreto da nossa vida.
we don't have to like the idea that our lives are small and somewhat short. A gente não precisa gostar da ideia de que nossa vida é tão pequena e tão curta, but realizing that it is our fragility that makes our lives special is really important to meaning. mas reconhecer que é exatamente essa nossa fragilidade que torna a nossa vida tão especial é fundamental para a discussão da ideia de sentido e propósito. If you think 1 month ago about the plans you had and the choices you made, it really makes you think how different everything is now. Se você parar para pensar um mês atrás, nas escolhas que você fez, os planos que você fez, o que você está vivendo hoje, né, você percebe como tudo mudou completamente. Maybe you wish you had hugged someone more. Maybe you wish you had gone to visit that friend. Talvez você pense que você devia ter abraçado alguém mais, devia ter ido visitar aquele amigo. And then, boom, everything changes. E, de repente, tudo mudou completamente. So it is at moments like these that we do remember. We all remember that our choices do matter. E são momentos como esse que fazem com que a gente se lembre que as nossas escolhas importam. And we don't want to live as if every day was our last day, like the saying goes. A gente não quer viver, como o ditado diz, como se cada dia fosse nosso último dia. But it would be good if we lived every day as if it was a good day for us and the way we want to live. Mas seria muito bom se a gente pudesse viver cada dia como se ele fosse um bom dia para a gente e um dia num formato que a gente quer viver. So in my worldview, looking at how close we can come to losing the lives that we love is what makes us live those lives that we love. I'm going to ask you to repeat that if you don't mind. Okay. I lost you. Yeah, sorry. So I'll break it into two pieces. In my way of looking at the world, it is the fact that we could lose these lives that we love. A forma que o Michael enxerga o mundo é essa realidade da gente poder perder as pessoas que a gente ama, that can encourage us to live life the way that we love to live it. é isso que pode nos encorajar a buscar, a querer viver a vida da forma que a gente quer. So I'm going to tell a story about someone, and then I'm going to take a look at some research, and then finally I will talk about how meaning connects. Ele vai contar uma história, vai falar de pesquisas e depois vai dizer como sentido se conecta. This is the oldest story that humanity has, the Epic of Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh é a história mais antiga que a humanidade tem. The tablet shown here is from 600 years before the birth of Christ, or the Common Era. A placa que está sendo mostrada aqui é de 600 anos antes de Cristo. And there are indications that the story that was written down is 2,000 or 3,000 years older than that. Existem alguns indícios que mostram que a história que está escrita nessa placa é 3.000 anos mais antiga que a própria placa. And it's essentially the story of someone who tries very hard to hold on to life. E é essencialmente a história de alguém que tenta com muita fixação se segurar a vida. And realizes it's impossible to do that. E descobre que é impossível fazer isso. And this is one of the phrases that really sticks to my mind. E essa é uma das frases que fica muito fixa, que vem à mente do Michael o tempo todo. And so this is Gilgamesh speaking. For whom have I labored? For whom have I journeyed? For whom have I suffered? I've gained absolutely nothing from myself. E aí esse é o Gilgamesh falando. Por quem eu trabalhei? Por quem eu fiz essa jornada? Por quem eu sofri?
eu não ganhei nada para mim. And for Gilgamesh, that realization that everything that we work for ends was devastating. E para o Gilgamesh, a percepção de tudo aquilo pelo qual ele trabalhou acabou, foi devastador. If we look at other ancient writings, we see in the book of Ecclesiastes a similar idea. Se a gente olhar para outras histórias antigas, a gente vê no livro de Eclesiastes uma ideia parecida. So this is part of the Abrahamic religious tradition, the Judaism, Christianity, and Islam. Eu entendi. Isso está relacionado a um aspecto da religião cristã. And here is what the book of Ecclesiastes writes about our existence. E aqui I also thought, as for men, Aqui está o que o livro do Eclesiastes fala sobre nessa história. Yeah, I also thought, as for men, God tests them so that they may see that they are like the animals. Man's fate is like that of the animals. The same fate awaits them both. As one dies, so dies the other. All have the same breath. Man has no advantage over the animal. Everything is meaningless. A frase diz o seguinte: eu também pensei que assim como os homens, Deus nos testa para que a gente se sinta como os animais. O destino dos homens é o mesmo dos animais. O mesmo destino espera ambos. Quando um morre, o outro também morre. Todos temos a mesma respiração. O homem não tem nenhum tipo de vantagem sobre o animal. Nada faz sentido. So our very modern sense that we thirst for meaning is actually very, very old. O nosso senso moderno da nossa busca, da nossa sede por sentido e propósito, na verdade é muito, muito, muito antigo. The story picks up again with Viktor Frankl. A história volta com o Viktor Frankl. So when I say things like suffering is important to meaning, quando eu digo coisas como o sofrimento é importante para o sentido, and you say, Mike, you've had an easy life, you should shut up. E a gente fala para ele, Mike, você teve uma vida fácil, vai, fica na sua. I say, I know, but this is what Viktor Frankl said. Ele fala, eu sei disso, mas isso não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi o Viktor Frankl. And Viktor Frankl was a student of Freud and Adler. O Viktor Frankl foi um estudante do Freud e do Adler. And argued that what humans actually need is meaning, not pleasure or power. Ele argumenta que o que o ser humano realmente precisa é sentido, propósito, não poder, não prazer. He had that belief that meaning could get him through, that meaning could get all of us through any difficulty. Ele acreditava que um senso de propósito, sentido, podia tirar ele do momento difícil que ele estava, assim como pode tirar qualquer um de nós de qualquer tipo de adversidade. As a Jewish physician in 1930s Vienna, Austria. Ele é um médico judeu em Viena durante a Segunda Guerra. He brought this belief with him to during the Holocaust. I lost the audio, but you were saying that he tried to, but he believed that through being in concentration camps, right? Yeah, he believed that before World War II, and he believed that during his time in the concentration camps. Tá. Então, ele está dizendo o seguinte, que o Viktor Frankl acreditava nisso, nessa ideia do sentido, antes e durante o tempo que ele passou em campos de concentração nazista. He continued to say that message even after he never saw anyone from his family again because they had all died in the Holocaust.
ele continuou repetindo essa mensagem, mesmo depois que ele saiu dos campos de concentração e nunca mais reencontrou ninguém da sua família depois do Holocausto. So if he says that we can do it, I think we can do it. Então, se o Viktor Frankl dizia, né, que nós podemos superar qualquer tipo de adversidade através do senso de sentido, o Mike acha que sim, nós podemos. And here this quote talks about Viktor Frankl's belief that it's important to us to struggle. E aqui está uma frase que mostra a crença do Viktor Frankl que é importante para a gente, faz parte da nossa vida e é importante para a gente sofrer. The easy life might even be a bad life in some ways. Que em alguns aspectos, a vida fácil pode até ser uma vida ruim. In part because his belief was that as we suffer, we still confront important truth. Porque fazia parte da crença dele que na medida em que a gente sofre, a gente encara verdades importantes. And I'll just read this quote because I think it is one of his most powerful ones. Ele vai ler essa frase que é uma das mais poderosas do Viktor Frankl. Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. A frase diz o seguinte: tudo pode ser tirado do homem, exceto uma coisa, a última liberdade humana, a de escolher a sua atitude em qualquer circunstâncias. Escolher o seu próprio jeito. And so that's where we find ourselves today, for many of us. E é aqui que a gente se encontra hoje, né? Muitos de nós. So the story of meaning begins with Gilgamesh, a god. A história de sentido começa com Gilgamesh, Deus, and revives in the modern era with the very human person hurt by human evil. e volta na nossa época. Sorry, it comes back again in our modern time with who? With Frankl, a very human person hurt by a human evil. Okay. E volta com Viktor Frankl, que foi uma pessoa muito agredida pela maldade humana naquele momento. And that's where we start today. E a gente começa por aqui. So these are just, I apologize in advance. I fill my lectures with useless trivia. E ele tá pedindo desculpa antecipadamente, que ele adora encher as aulas dele com trivias, com imagens, com coisas, com conhecimentos diversos. So by some definitions, the tallest mountain in the world is Mauna Kea. I lost your audio, my friend. Sorry. Yeah, sorry. By some definitions, the tallest mountain in the world is Mauna Kea. Por algumas definições, a montanha mais alta do mundo é o Mauna Kea. And here we see the statistics. If you measure from where Mauna Kea begins. E aqui a gente vê as estatísticas se a gente medir a Mauna Kea de onde ela começa. And the forces that made Mauna Kea the largest mountain in the world are the forces of fire. E as forças que fizeram com que a Mauna Kea fosse a maior montanha do mundo é o fogo. And so that is our metaphor for understanding how we get through struggle. E essa é a metáfora que ele gosta de usar para que a gente entenda como é que a gente supera dificuldades. We'll tell a quick story about another person, an Olympic swimmer. Ele vai falar uma história curtinha agora sobre uma outra pessoa, um nadador olímpico. I know that Brazil also has a strong history of Olympic swimmers. Ele sabe que a gente também tem uma história boa nessa área no Brasil. And this is a swimmer who won, I think, 5 gold medals for the United States. Essa é uma nadadora que ganhou 5 medalhas de ouro para os Estados Unidos.
So a very successful athlete. Um atleta de muito sucesso. But if we look over here on the right-hand side, we see that in 2014, she broke her spine. Mas se a gente olhar do lado direito, a gente vê que em 2014 ela teve uma fratura na espinha. And we'll use her experience to understand the process of post-traumatic growth. A gente vai usar a experiência dela para compreender o processo de crescimento pós-traumático. One of the first things we see in her quote is that she acknowledges that something terrible has happened. Uma das primeiras coisas que a gente vê na frase que a gente vai ler daqui a pouco é que ela reconhece que algo terrível aconteceu. She says, yes, this injury sucks, and yes, things hurt, but I'm alive, and I'm so thankful to be alive, so that's why I can be positive about it. Ela diz o seguinte: sim, esse machucado, esse ferimento é um saco, e sim, dói. Mas eu estou viva e eu sou grata por estar viva. Então, é por isso que eu posso estar positiva nesse momento. And this is a key feeling that we recognize in other people and sometimes ourselves. E isso é algo que a gente reconhece em algumas pessoas e às vezes em nós mesmos. Even when there is injury, there still is some sign of strength and hope. Mesmo em face de grandes adversidades, ainda a gente consegue ver sinais de força e de esperança. In Amy's case, she had an accident, which we see in red here. No caso da Amy, da atleta, ela teve um acidente que a gente está vendo aqui em vermelho. She experienced an upswell of public and social support from people who cared about her. Ela, de repente, recebeu um apoio social da família, de todo mundo, muito grande, pessoas que se importavam por ela. That helped her work hard to recover. Isso fez com que ela trabalhasse mais duro do que a média para se recuperar. Her courage in trying to heal made the public feel good about other human beings' worth. A sua coragem em tentar se curar fez com que todos os outros, que a sociedade inteira, se sentisse também melhor e mais positiva em relação à raça humana em si. And we start to see that effect as she continues to work hard. E a gente continua sentindo esse efeito na medida em que ela continua trabalhando duro. I highlighted in green here a statement that clarifies how our own efforts are part of other people's stories too. E ele grifou em verde uma parte da frase que mostra que o esforço de outras pessoas também faz parte de alguma forma da nossa história. So as she's talking about trying to move her leg, she talks about the response of her therapist. E quando ela está falando do momento que ela estava tentando mexer a própria perna, ela está falando da resposta que ela recebeu do fisioterapeuta dela. She says, he was so excited. He was fist bumping other therapists. It made me excited. Ele estava tão excitado, ele estava dando murros até em outros fisioterapeutas. Isso fez com que eu ficasse também excitada, motivada. This is one of the pieces that Frankl used to talk about. Esse é uma das informações, um dos conceitos que o Viktor Frankl costumava falar. One reason to continue to strive during suffering is because of the encouragement it gives to others. Uma das razões para você continuar lutando, se esforçando durante um momento difícil, é pelo encorajamento que você passa automaticamente para os outros. Now, the truth is that hardship is often more like this than like this. O que ele quer dizer aqui com essas setas é que, infelizmente, a verdade é que tempos difíceis combinam muito mais com a imagem de cima da esquerda do que da direita. So we really have to be good about making sure we pay attention to when it is like this. Então a gente tem que se esforçar e tem que ficar bom em realmente prestar atenção quando esse esforço estiver mais associado com a imagem da direita.
And this is how our cycles of trying hard to have the right attitude in suffering begins to have large effects. E essa imagem aqui mostra como esse ciclo, né, de se esforçar, de lutar muito, de brigar para conseguir crescer, afeta em outras arenas. After the first cycle of growth, shown here in red, Depois do primeiro ciclo de crescimento, mostrado aqui na figura vermelha, we see that the public uplift begins another cycle for Amy and others. a gente vê que esse estímulo público começa um novo ciclo para Amy e para os outros. Amy becomes dedicated not only to her own healing, but to others who are similarly hurt. A Amy começa a se dedicar não só para a cura dela, mas para a cura de outros que também podem estar machucados. She works to grow public support for research into spinal injury. Ela começa a batalhar duro para conseguir apoio público para estudos sobre ferimentos da medula. She begins to work hard in charity on the behalf of other people. Ela começa a trabalhar duro em caridade para ajudar outras pessoas. And that in turn brings more resources to spinal injury. Sorry, I'll say that again. I think I cut out. Yeah, more and resources. That in turn brings more resources for spinal injury. Ok. E todo esse esforço no final traz mais recursos para doenças da medula. And here we just see, I'll just talk about the pieces in green here. Ele vai falar só dos pontos destacados em verde. To show the result of what is actually an injury. To show the result of Amy's injury. Para mostrar qual é o resultado final desse machucado, desse ferimento que a Amy teve na coluna. Amy says that she has changed and thinks about the bigger picture and how she can help. A Amy fala hoje que ela mudou e ela pensa agora na figura geral e de que formas ela pode ajudar outras pessoas. She says that she used to be cynical, but now she looks for good around her. Ela diz o seguinte, que antes ela costumava ser um pouco cínica. Agora ela olha, ela procura pelo bom ao redor dela. And she has a foundation that helps to improve the lives of people with spinal cord injuries. E ela tem uma fundação que ajuda a melhorar a vida de pessoas que têm ferimentos na medula. And so you see that these spirals of growth begin with a horrible moment, but of all around us. Então você vê que essas espirais de crescimento começam de um momento horrível, difícil, e começa a crescer e impactar todo o nosso redor. So what begins as a personal post-traumatic growth story O que começa com uma história de crescimento pós-traumático pessoal turns into a really big post-traumatic growth story. Se transforma numa história de crescimento pós-traumático bem grande. Pessoal, desculpa pela internet. Amy is no different than any of us. E o que ele está dizendo aqui agora é que a Amy não é diferente de nenhum de nós. I truly believe that most, if not everyone on this call has had something like this happen in their lives. Ele acredita que, se não todos, pelo menos quase todos que estão aqui nesse call já passaram por uma situação como essa, próxima disso, em algum momento da vida. So if you think about your life and the most meaningful moments in it, Se você pensa na sua vida e nos momentos de maior sentido na sua vida, how many of them are painful? quantos deles foram dolorosos? Most people feel that at least one painful moment from their past
Muito. A maioria de nós pensa que pelo menos um momento muito difícil do nosso passado is meaningful to them now. é um momento que tem significado para nós hoje. What we do today during this pandemic will be part of our story of growth later. O que a gente está vivendo hoje nessa pandemia vai fazer parte dessa história de crescimento um dia. So just some quick definitions, and I'll go fast through some of it because it's boring. Algumas definições, ele falou que vai passar rapidinho porque é meio chato, meio sem graça. So post-traumatic growth is achieving or at least perceiving that we are better somehow after a trauma. Então, o crescimento pós-traumático é conquistando, ou pelo menos percebendo, que a gente está um pouco melhor em algum domínio da nossa vida depois de um trauma. There is an enormous amount of data showing that most people perceive they have grown following a trauma. Tem muita, mas muita pesquisa, muita evidência científica que mostra que é muito comum que as pessoas percebam que elas cresceram depois de um trauma. In part because of the unexpected nature of traumatic events. Em parte por causa da natureza dos eventos traumáticos. There is much less data showing that someone is really different from now till then. Can you say that again for me, please? Yeah. Because it's so hard to study trauma beforehand, it's hard to know if people actually have grown after. Perfeito. Então, como é muito difícil estudar um trauma antes dele acontecer, é muito difícil para a ciência provar que esse crescimento realmente aconteceu. O que ele está falando aqui é que a percepção de crescimento é real e muito comum. But if trauma is supposed to hurt us, then it is good even if we feel better. I'm going to ask you to say that again. Yeah. So trauma is defined as something that damages us. O trauma é definido como algo que nos danifica. And so it seems like an important outcome, even if it's just a belief. Então, tendo em vista que essa definição de trauma, o resultado que a gente consegue medir na ciência de que esse crescimento acontece, mesmo que seja só uma percepção, que não seja um crescimento real, ele é importante. Believing that we've grown after a trauma is both very common and related to flourishing. Então, acreditar, essa percepção de que a gente cresceu depois de um trauma é algo muito comum e muito importante para que a gente possa florescer como indivíduo. Here I just include a lot of other names, but the most important part is, I think, where people grow. Aqui ele vai incluir vários nomes, mas o mais importante é como as pessoas crescem. First, I'll also distinguish from resilience. Ele também vai fazer a distinção de resiliência. Resilience is, in a sense, the belief that hardship has not hurt us. Resiliência, a diferença de resiliência para o crescimento pós-traumático é que a resiliência tem uma crença de que essa dor, essa dificuldade não nos machucou. That during hard times, we may be pushed down, but we bounce back. Que em alguns momentos a gente pode ser puxado para baixo, mas a gente volta, a gente recupera. In post-traumatic growth, we are hurt and then go higher. No crescimento pós-traumático, a gente cai, a gente se machuca e a gente vai mais para cima, a gente cresce mais. So people who experience post-traumatic growth also report a lot of distress and hurt. Então, as pessoas que experimentam crescimento pós-traumático também reportam muita dor, muito sofrimento. So maybe we all can acknowledge that we are hurting. Então, todos nós talvez possamos reconhecer agora que está machucando, está doendo um pouco. And yet still look forward to growing at the same time. E a gente, ao mesmo tempo que segura essa verdade, a gente também segura a verdade de que a gente gostaria de crescer depois disso. And the three most common areas where we tend to grow are written here. E as três áreas mais comuns que a gente tende a crescer
We appreciate or improve our relationships with other people. A gente aprecia e melhora as nossas relações com outras pessoas. We understand ourselves and find new strength within. A gente passa a nos conhecer melhor e encontra novas forças dentro de nós. And we change the way that we look at and appreciate life around us. E a gente muda a forma que a gente enxerga e aprecia a vida ao nosso redor. And in the story about Amy the swimmer, I think we saw all three of those occur. E quando ele conta a história da nadadora, da Amy, ele entende que esses três crescimentos apareceram. But I would suggest that each of us can do some help for other people. E ele sugere que todos nós podemos fazer algo por outras pessoas By engaging in growth spotting for them. por exemplo, se engajando em ajudá-los a perceber o crescimento que eles tiveram. We might be able to help them see that during this time of hardship, they have improved their relationship, sense of self, or life meaning and philosophy. A gente pode fazê-los perceber que durante esse sofrimento que eles passaram, eles melhoraram sim nos seus relacionamentos, na forma que eles veem si mesmos e a vida, na filosofia que eles têm da vida. Okay, this looks complicated, but it's not too bad. Esse gráfico parece complicado, mas não é tão ruim assim. There's really only one lesson to pull from all of these pictures. Só tem uma grande lição para se tirar dessas imagens todas. Immediately after a trauma happens, we have a range of responses. Logo depois que um trauma, imediatamente depois que um trauma acontece, a gente tem algumas respostas. But where we end up is a story of distress or a story of growth. Mas aonde a gente termina na história de Distress, suffering. De sofrimento crônico ou de crescimento. On this scale, the higher the graph goes, the worse people feel. Uhum. Nesse gráfico, então, quanto mais alto, pior a pessoa se sente. So if we just follow this path, we see that this person suffered immediately and continued to suffer. Uhum. Então, se a gente olhar essa linhazinha pontilhada aqui de cima, a gente percebe que essa pessoa, depois do trauma, ela sofreu muito e depois ela continua uma trajetória crescente de sofrimento. We might imagine that this person is still trying to understand the meaning of what happened to her or him. A gente pode imaginar que essa pessoa continua tentando entender, encontrar o sentido do que aconteceu com ela. This person also suffered and then grew. Essa outra pessoa, na linha firme, ela também sofreu e depois ela cresceu. Other people seem to do fine for a little while and then fall later. Outras pessoas começam a crescer e depois elas voltam a cair. But 65% of people say they've either grown or were not harmed by the trauma they experienced. Mais ou menos 65% das pessoas reportam que elas ou cresceram ou não carregam aquela dor do que aconteceu com elas. It is my perception that being able to make meaning is especially important for turning initial hurt into growth. E aí ele está dizendo o seguinte, que ele percebe, ele entende que a nossa capacidade de criar sentido é fundamental para a gente virar essa curva da dor para o crescimento. And that people who seem to do okay the whole time are using their meaning to make that happen as well. Now it was not the internet. I completely lost you for no reason. Okay. Sorry. And that many people who are fine and resilient in the face of trauma are doing so because they are able to use the sources of meaning that are important to them. Muitas pessoas que são resilientes, que crescem, elas conseguem usar as suas reservas de compreender e de construir sentido que elas têm na própria vida.
So if we look quickly at how meaning relates to growth, we can see that it is one of the keys. The internet fell down again. I'm very, very, very sorry about this. So we can see that meaning then is one of the keys to achieving growth. Então, a gente consegue perceber por aqui que uma das chaves para você crescer depois de um trauma é a capacidade de construir sentido. When something horrible happens, it's very normal to ask why it happened at all or why it happened to me. Uhum. Quando uma coisa horrível acontece, é muito comum a gente perguntar por que isso aconteceu e por que isso aconteceu comigo. This is a request for meaning. Essa pergunta, por que aconteceu e por que aconteceu comigo, é um pedido para entender o sentido. And sometimes we are not able to find a reason why something happens in our lives. E muitas vezes a gente não é capaz de encontrar uma razão pela qual alguma coisa aconteceu na nossa vida. And so we find ourselves continuing to ask why. E a gente continua se perguntando por quê. And this is the worst outcome, psychologically speaking. E do ponto de vista psicológico, esse é o pior resultado possível, quando a gente fica reiterando essa pergunta de por quê. It keeps us tied to the suffering of that moment. Isso nos mantém amarrados ao sofrimento daquele momento. The key to growth is reconciliation. A chave do crescimento é se reconciliar. And there are two choices. E existem duas escolhas para se fazer. We can focus on the big meaning of our life. A gente pode focar no sentido maior da nossa vida, Or we can focus on the littler meaning of what happened in the trauma. ou a gente pode focar no pequeno sentido daquilo que aconteceu no trauma. Sometimes we have to change the big meaning so that it can include pain. Às vezes a gente tem que pensar no sentido grande para incluir a dor, Or we focus on the little meaning so that it actually fits with our big meaning. ou a gente foca no sentido pequeno para se encaixar no nosso senso global de sentido e propósito. In the context of the pandemic, the little meaning could be life as we know it is over. No contexto da pandemia, o pequeno sentido pode ser a vida como a gente conhecia se acabou. For some people, that kind of little meaning can change their big meaning. Para algumas pessoas, esse pequeno sentido pode mudar o sentido maior. It could contaminate it, turn all of life. Pessoal, desculpa pela internet, tá? Yeah, sorry. It could, an idea that life is changed now could make the big idea about meaning, it could damage that big idea. Ok. Então, ele está dizendo que essa ideia de que esse sentido pequeno acabou pode mudar completamente, devastar nossa visão sobre o sentido maior da vida. Someone who is suffering might think, well, if right now life is so changed, then maybe life isn't even worth it anymore. Então, para algumas pessoas que podem pensar que se agora mudou tanto, talvez a vida não valha tanta pena mais, a vida no geral não valha tanta pena mais. When I talked about that life is about living meaningfully, quando eu falo que a vida é sobre como a gente consegue viver de forma significativa, I was trying to say that my big message about meaning is that during any circumstance, life is still worth living. Então, ele disse isso porque ele quer mostrar que a forma dele entender esse sentido é que em qualquer circunstância da vida a gente pode construir sentido. So a big meaning like that can take on a little meaning about a bad time in the world. Então, se eu tenho esse sentido amplo, isso pode ajudar a eu trabalhar o sentido pequeno de um caso como agora, que a gente tem um problema. So that's one example of how we
do meaning making for growth. E esse é um exemplo de como a gente constrói sentido para crescimento. And the skill set really is just understanding what you believe meaning in life to be. E essa ferramenta que a gente tem a ver com entender como é que você compreende sentido na sua vida. And working to understand what messages you are beginning to believe about what is happening in the hard time. E começar a entender de que forma você pensa quando algum evento duro, algum evento de crise acontece. So, that easy to say, hard to do. Isso é algo fácil de falar, mas difícil de fazer. So this is sort of the process. It's a word. We'll go in small steps. Oop. So, Sorry. is it better yet? Is it better? Yeah, now it's better. Okay. Sorry about that. So the first step is to look for where there is conflict between the big meaning and the little meaning. Então, o primeiro passo é você encontrar onde é que está o conflito entre o grande sentido amplo e o sentido pequeno. If there is conflict, can you look at the hard experience in a different way? Se existir algum conflito, você consegue olhar para a experiência dolorosa de alguma outra forma? Can you see it as an opportunity for growth or to help someone? Você pode olhar para essa situação como uma oportunidade de crescimento ou talvez uma oportunidade para ajudar alguém? Or even as a time to focus on other important things in life? Ou talvez um momento que seja fundamental para você focar em outras coisas importantes da vida. And you will find your own interpretation that fits for you. E você vai encontrar uma forma de interpretar que serve a você. If it is too hard, if the event really is too powerful to see a different way, Se o evento é muito duro, muito difícil, ele é poderoso demais para você conseguir olhar de uma outra forma, then the attention shifts to the bigger meaning. então a atenção muda para o sentido amplo, macro. How can you form a vision of life that still has value even with that terrible thing that happened? Como você pode construir uma visão da vida que tenha valor mesmo com a situação terrível que aconteceu? And that process is harder, Esse processo é mais difícil, so you will need to identify more resources to help you. então você tem que buscar mais suporte, mais recursos para te ajudar. You want to look at your personal resources, your social resources, and your spiritual resources. Então, recursos pessoais, sociais e espirituais podem ajudar. And that is essentially how you begin to build new meaning. E essencialmente é assim que a gente começa a construir novo sentido. And the final step, if we remember Amy's story, is to share the lessons you've learned. E a última etapa, se você lembrar da história da Amy, da nadadora, é você compartilhar as histórias que você aprendeu. As lições que você aprendeu. Yeah. So if we look at Mauna Kea now, Se a gente olhar para aquela montanha, Mauna Kea, and there was fire. There used to be just water, and then there was fire. naquela época, antigamente só existia água e aí surgiu fogo. And then there was paradise. So thank you. Depois era só água, surgiu fogo e então se tornou aquelas imagens que você viu, o paraíso. That's hard work for you to listen to and to translate. Thank you for doing that. Ele está dizendo que foi um trabalho duro com a internet, com tudo para traduzir. And that's all I have for now. In my case, was difficult because the way you speak is so profound and so deep. So that was pretty hard to comprehend it all, but it was beautiful. So I'm very pleased for the opportunity to listen to you and translate you. It was really beautiful. Well, thank you. And
thank you to everyone who was on and was so patient. Ele está agradecendo todo mundo que esteve aqui, que foi tão paciente com a gente, com a questão da internet. E eu estava dizendo que a minha tradução foi longe de ser ideal, além da emoção de estar traduzindo uma pessoa como o Michael. Além disso, a internet nos ajudou muito e também ele fala num nível de profundidade que é impressionante. Just telling them that it was just beautiful. Thank you so much for sharing all of this knowledge with us. Well, thank you. And I'm seeing I can add another word. I can say muito obrigado, maybe, to all of you. And sooner than later, we're going to do the same thing, but you're going to be in person here with us in Brazil. Yeah. I'll know 5 words in Brazilian Portuguese by then. That's good enough. That would be awesome. Thank you so much, Michael. It was a pleasure to be with you. And let me know if I can help find any resources for anyone. Perfect. Okay. Thank you so much. Okay. Obrigado. O Michael colocou à disposição para mandar qualquer tipo de informação que vocês precisarem, então qualquer coisa, falem comigo, a gente vai estar à disposição. Obrigado mais uma vez por terem participado até o fim. Esse webinar vai estar gravado para todos também na plataforma do Robin. A gente passa o e-mail logo em seguida, tá bom? Muito obrigado a todos. Thank you, Michael.